Olá, boa noite a você que está acompanhando a programação da TV Câmara. A gente começa agora mais uma edição do Câmara Debate. Em pauta, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Você sabia que cerca de 1/3 da população brasileira é formado por menores de 18 anos? Como proteger essa parcela da população e criar mecanismos que impeçam a exploração sexual? Quem debate com a gente é o promotor de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente, Alex Corel. O Câmara Debate está no ar. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença aqui hoje para a gente debater um tema tão importante. Ótimo. O Ministério Público que agradece mais essa oportunidade de prestar esclarecimentos a toda a sociedade. Doutor, quando a gente fala em exploração de crianças e adolescentes, muita gente ainda acha que isso é coisa de novela. Isso não é uma realidade perto da gente, isso não existe, não chegou na Paraíba, não tem aqui perto da gente. É um equívoco pensar assim? Ah, com certeza. A violência e a exploração, que é uma das facetas, uma das faces dessa violência, está muito mais próximo do que podemos imaginar, que a grande parte do público em geral pode imaginar. Eu costumo até dizer em falas, em eventos, em palestras, em discussões, que uma das piores constatações que tive atuando na área de defesa da criança e adolescente foi constatar que nem todo pai protege e nem toda mãe ama, que nem toda mãe protege e nem todo pai ama. Essa foi para mim uma das piores constatações, porque dentro do lar, dentro da casa, onde pensávamos que a criança teria seu desenvolvimento tranquilo, harmonioso, estaria segura, hoje, infelizmente, onde acontece o maior número de abusos e violências contra crianças e adolescentes. É impressionante. Esses abusos por parte de parentes, às vezes chegam à exploração, e aí eu queria que o senhor explicasse a diferença do que é caracterizado só como abuso e exploração. Com certeza. E só para acrescentar aquela informação que lhe disse anteriormente, para que o público possa ter acesso, a cada 12 horas, isso são dados do CREAS, o Serviço de Referência e Assistência Nossa aqui no estado da Paraíba, e que atua justamente junto a vítimas também de violência. E olhe que há uma subnotificação, esses números não são reais, porque, na verdade, temos conhecimento que inúmeros casos não são denunciados. A cada 12 horas, uma criança ou adolescente é vítima de abuso sexual na Paraíba. Preste atenção. Só aqui no estado? Só no estado. A cada 12 horas, uma criança ou adolescente é vítima de abuso sexual. Bom, feito esse registro, vamos fazer uma diferenciação do que vem a ser o abuso da exploração. O abuso é praticado sem um fim econômico. Então, o abusador, ele pratica aquele ato, ele se aproveita ali da criança ou do adolescente, mas esta relação será por intimidação, será utilizado diversos ardis aqui, mas não necessariamente um cunho econômico. Quando essa exploração, quando esse abuso vai ter um cunho econômico, vai se pagar por isso ou vai se utilizar de vantagens econômicas, aí sim está caracterizada a exploração sexual. Essa é a diferença que temos. E ela também pode começar através de um abuso e depois partir para a exploração. Temos conhecimento de pais que chegaram a abusar inicialmente dos filhos e depois passaram a explorá-los sexualmente, através de aliciadores e ganharem dinheiro a partir disso. Então, essa diferenciação é importante que se faça, mas infelizmente temos consciência que grande parte, os dados comprovam, dos abusos e explorações que ocorrem no nosso estado e nos outros estados, mas posso falar do nosso pelos dados que temos, 60% dos casos em que as vítimas de abuso sexual sofrem essa ação do agente, isso acontece na próprio meio familiar. Isso é muito triste.
isso é um dado que nos preocupa, ela tem uma relação de conhecimento, de confiança, até de afetividade com o seu agressor. No mês passado, no fim do mês, agora a presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei que torna crime hediondo a exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso deve ajudar a inibir esses casos e o que é que muda com essa lei? Com certeza. É mais um passo adiante que se dá de buscar mecanismo dentro da própria legislação para punir essa forma cruel de violência, essa forma nefasta de violência que se pratica contra crianças e adolescentes. Então, isso torna mais rigorosa o cumprimento da pena daquela pessoa que foi condenada por exploração sexual de criança e adolescente. Ele não vai ter acesso, ele não vai ter direito à graça, anistia, indulto, que são benefícios que ele poderia ter se não tivesse cometido um crime hediondo. A progressão dele de pena vai ter um tempo maior do que a dos crimes comuns. Então, são mecanismos aí que hoje existem, passarão a existir, aliás, a partir da sanção, né, já passaram a existir, melhor dizendo, que tornam o cumprimento da reprimenda, da penalidade mais rigorosa para o explorador sexual. De maneira geral, nossas leis são boas, doutor, para combater esse crime e a justiça tem conseguido dar uma resposta a esses crimes? Eu costumo dizer que a gente está sempre um passo atrás da delinquência, né? Sempre correndo para tentar fechar brechas, situações onde possibilitam a prática de crimes. Não faz tanto tempo ainda que a posse de material pornográfico envolvendo criança e adolescente não era crime. E isso já foi modificado nessa última década, onde passou a ser crime a simples posse. Você simplesmente já deter no seu computador, receber um e-mail, recebeu no seu iPhone, né, no WhatsApp, né, você recebeu no seu tablet, num aparelho de plataforma Android, qualquer uma outra, né? Fotografia que envolva que tenha registro aí de uma criança ou adolescente sem roupa, isso hoje já é crime. Então já foi um avanço também da legislação. Precisamos avançar mais, melhorar nosso aparelhamento também investigativo, porque hoje lidamos com situações diferentes, crimes virtuais hoje são praticados com muita facilidade, a exemplo daqueles de algumas pessoas que filmam uma relação sexual ou têm a posse, né, de uma fotografia de uma namorada ou de um namorado sem roupa e a partir disso começa a publicizar isso entre grupos, não é? Ou comunidades virtuais. Está praticando um crime, está disseminando isso. E precisa também haver dentro do próprio aparato ainda de investigatório melhores condições para não só fiscalizar, como identificar e posteriormente punir as pessoas que praticam crimes dessa natureza. Alguns mecanismos, doutor, vêm sendo criados, né, para ajudar no combate a este crime e de outros crimes também envolvendo crianças e adolescentes. Um aplicativo de celular é uma das novidades recentes. Vamos entender então como funciona o Proteja Brasil. Olá! Você sabia que vivem hoje no Brasil cerca de 60 milhões de pessoas com menos de 18 anos? 60 milhões. É como se as populações do Chile, Uruguai e Argentina juntas fossem só de crianças e adolescentes. Cada um desses meninos e meninas precisa de condições para desenvolver plenamente seu potencial. Infelizmente, nem todas as crianças crescem em ambientes adequados para que isso aconteça. Muitas sofrem com a violência dentro e fora de suas casas. São vítimas de violência física, psicológica, negligência, abandono, trabalho infantil, discriminação, abuso e exploração sexual. A maioria dos casos nem se transforma em denúncia, por medo, insegurança ou falta de informação. Muitas pessoas deixam de denunciar e de proteger quem mais precisa. Mas você pode mudar essa história. O Proteja Brasil é um aplicativo para smartphones e tablets que facilita a denúncia de casos de violência contra crianças e adolescentes. É super simples. A partir da sua localização, o Proteja Brasil indica um telefone para que você possa fazer sua denúncia e endereços de delegacias, conselhos tutelares e outras organizações
que ajudam a combater a violência contra a infância e a adolescência nas principais cidades brasileiras. O ideal seria que você nunca precisasse usar esse aplicativo. Mas se presenciar um caso de violência, não pense duas vezes. Denuncie. Baixe o aplicativo. Espalhe essa ideia. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e curta o Proteja Brasil nas redes sociais. Quanto mais gente souber da existência desse aplicativo, mais chances teremos de prevenir a violência e proteger nossas crianças. Participe. Proteja Brasil. Todos juntos por uma infância livre de violência. Tá aí, é o aplicativo Proteja Brasil. Ele vem ajudar, é um aliado, doutor, nessa luta contra esse crime? Com certeza, é mais um aliado que nós temos e buscar o apoio da população para que denuncie. Entrar aqui também mais um mecanismo nesse meio virtual para que possibilite e facilite que as pessoas, tenham acesso e possam denunciar situações de violência. Eu até baixei ele, hoje a gente vai acompanhar umas imagens enquanto o senhor comenta sobre ele. Certo. Foi super fácil, pode rodar as imagens, é realmente muito fácil de baixar. Exatamente, também baixei logo no meu e tenho compartilhado com alguns amigos para que também assim o façam. Vocês estão vendo as imagens aí. Eu levei alguns minutos no aplicativo de baixar, né? Isso. Você pesquisa Proteja Brasil, eu digitei aí, ele localiza rapidamente e leva alguns minutos para baixar. Tá aí as imagens. E ele informa a população lugares e modos de denúncia. Com certeza. É muito importante porque eu digo assim, é dever de todos, é dever de toda a sociedade denunciar situações suspeitas de abuso e de exploração sexual. Nós não podemos mais sermos cúmplices, silenciosos, sermos omissos diante de tanta exploração, diante de tanto abuso, diante de tanta violência. Então, isso é um exercício da cidadania. Isso é um exercício de cidadania que deve ser cada vez mais exercitado, incentivado por todos, para que a gente possa reduzir índices, e que possa dar uma resposta a toda essa população hoje que sofre de determinadas situações. Eu costumo dizer que eu cresci ouvindo muito uma frase que diziam nas escolas que as crianças são o futuro da nação. Mas hoje eu questiono muito, mas que futuro a gente pode esperar de crianças que não têm presente? Imagine tantas crianças e adolescentes que estão sofrendo todo tipo de violência e violação de direitos. Que futuro elas terão? Então é preciso que a gente tenha nesse exercício de cidadania responsabilidade de denunciar, não sermos cúmplices, omissos, silenciosos de qualquer tipo de violência. E então o aplicativo é mais uma forma a facilitar a vida, mais um objeto hoje nesse mundo tão virtual em que vivemos, para possibilitar que possamos denunciar. Vivemos hoje num mundo muito virtual, mas onde as violências são bem reais. Falando nesses mecanismos que estão à disposição da população, eu acredito que existe um receio de parte da população a respeito do anonimato, de se envolver no meio de uma investigação ou de ter medo de apontar alguma situação que ele viu. Tanto esse aplicativo como os outros mecanismos, números que são disponíveis, eles garantem esse anonimato? Com certeza, garante. Isso é importante, porque muitas pessoas temem o que pode acontecer com elas. Olha, se tal indivíduo é capaz de fazer isto com uma criança, o que não será capaz também de fazer comigo, Para que o crime que ele esteja praticando continue impune. Então, há riscos, há temores, é plenamente justificável. Que a pessoa não queira se identificar. O que não pode existir é a omissão, é se calar, é ficar silente diante de situações. Porque aquilo poderia estar acontecendo também com uma filha, ou com um filho meu. E, na verdade, eu sempre quero saber do que se passa, do que acontece. Às vezes, essa violência acontece praticada por um pai, por um padrasto, por um tio. Às vezes a mãe não tem conhecimento. Ou algumas pessoas que têm relação de afeto com a criança não têm conhecimento. E poderiam intervir se isso viesse à tona. Às vezes a criança tem muito receio. Em muitos e muitos casos você para e pergunta por que ela não conta. Dados explicam, após entrevistas e fazermos uma síntese disso, muitos casos, na maioria deles, por medo.
muito medo, porque o agressor, ele intimida, ele diz que vai matá-la, ele vai, não só a ela, como também todo o núcleo familiar. Então ela se cala diante daquilo, permitindo não, ficando silente, inerte diante daquela violência. Em outros casos ela não conta, com medo de não ser acreditada, que não acreditem na versão dela e achem, desqualifiquem-a moralmente, pensando que ela não presta, ela fez isso porque quis, ela fez, principalmente quando é adolescente, né? Então é preciso que as pessoas quebrem esse pacto silencioso de silêncio, de medo, de omissão e denunciem. Ok, doutor, a gente dá uma pausa rápida aqui na conversa e a seguir, então, continuamos esse debate sobre exploração sexual de crianças e adolescentes com o promotor de justiça Ali Escorel. Até já. Oi, gente, eu sou Suzy Lopes e tenho uma dica especial para vocês. Quer saber o que é que acontece de mais especial na música instrumental na Paraíba? Então convido todo mundo a assistir o SG Jazz Festival, que vai ser exibido na TV Câmara nessa sexta e sábado, com transmissão simultânea na Rádio Câmara FM. O festival foi idealizado com o objetivo de valorizar a música instrumental que é feita na Paraíba hoje e visibilizar os músicos artistas que fazem parte dessa cena. O evento foi viabilizado a partir do edital Aldir Blanc, através da Fundação de Cultura de João Pessoa, Funjop, na categoria de Web Festival. O SG Jazz Festival é uma parceria da Trato Assessoria e Produção Cultural e do SG Estúdio Digital. E agora chega na TV Câmara. Nessa sexta e sábado, às 20 horas, será exibido com shows de Quinteto Uirapuru, Sexteto Tabajara, Grupo Pé de Choro, WMC Música, Zé Filho e Banda e Quinteto da Paraíba. Com transmissão simultânea na Rádio Câmara FM 88.7. Aguardamos todo mundo. O Câmara Debate, está de volta hoje falando de exploração sexual de crianças e adolescentes. Nosso convidado é o promotor de justiça Ali Escorel. Mas antes de continuarmos esse debate, a psicóloga, a gente conversou com uma psicóloga que fala sobre como perceber se uma criança está sendo vítima de abuso sexual e ela também deixa um alerta às crianças. Qualquer mudança brusca no comportamento já é um sinal de alerta. Qualquer mudança. Se você perceber que seu filho ou uma criança próxima da sua casa, que você tenha contato, que você conheça bem, se você perceber um comportamento hipersexualizado nela, coisas que ela não fazia antes e agora faz, uma diminuição no rendimento escolar, o isolamento, tudo isso conta para um possível caso de abuso sexual. Vou deixar claro para essas crianças que de repente estão assistindo a gente agora, que assim, a sua área íntima é sua. Não deixe as pessoas tocarem em você, não é necessário, a não ser que seja em caso de limpeza, de um banho. Mas fora isso, a área íntima é sua. Mantenha a sua intimidade a seu respeito. Tá aí o recado da psicóloga, a gente agradece a participação dela. Doutor, tendo em vista crianças vítimas de abuso, de exploração, qual o papel do Estado, qual o papel do município em dar suporte a essas crianças? E a promotoria pode cobrar que esse papel seja exercido? Bom, é muito importante que a gente faça uma delimitação das responsabilidades. Primeiramente, cabe ao Estado a responsabilização tanto na identificação do agressor como na sua prisão em flagrante, se for uma situação de flagrante, ou caso haja uma ordem judicial, um mandato judicial de prisão, efetuar a prisão dele. Então, isso é muito importante para que haja a impunidade, na verdade, não prevaleça como um estímulo à criminalidade. Então, o papel do Estado é, desde a parte investigatória, a parte depois, em caso de condenação ou de ordem de prisão contra o agressor, agir também para que a prisão seja efetivada e que se lhe seja dado
o devido cumprimento penal que a sentença especificou. Bom, quanto o apoio à vítima, e aí existem, dentro da própria estrutura do poder público, os centros de referência, os CREAS, que aqui falamos no início, são centros que vão dar apoios a crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, neles vai ter todo um acompanhamento psicológico, como também um acompanhamento jurídico, né? Às vezes, existem audiências que serão realizadas posteriormente, isso vai mexer com a família, como é que será feito o acompanhamento do processo, então, esclarecimentos. Então, o CREAS vai ter ali o apoio também de um núcleo jurídico que vai também tirar dúvidas e apoiar essa família na fase judicial oportuna. E é super importante que haja esse acompanhamento psicológico no CREAS, que essa criança e essa família tenha esse apoio, esse tratamento, porque é um crime e que deixa resultados danosos profundos. Eu chego a dizer que um abuso sexual, comparo mais ou menos, para que você tenha uma ideia sobre a dor que aquilo provoca, como um corte profundo que tenhamos recebido em um certo momento da vida, que um dia aquilo vai cicatrizar, certo? Mas vai ficar a marca. Sempre que se olhar para aquela cicatriz, você vai se recordar daquilo que você passou. E é isso que acontece também com as situações que envolvem abuso e exploração sexual. Mesmo com um bom acompanhamento, com um bom tratamento psicológico, nunca vai se esquecer o que se passou. Então é preciso que sejam minorados os efeitos desses danos terríveis, né? Dentro do psiquismo, dentro da mente, dentro do espírito daquela pessoa que passou por isso, para que ela possa enfrentar isso e ter uma vida normal. As nossas promotorias estão bem estruturadas e bem orientadas para lutar contra esse tipo de crime? Com certeza, mas sempre buscando uma formação continuada. A gente nós nunca estamos satisfeitos nem com a estrutura que temos, nem com o que podemos aprender e crescer no aperfeiçoamento e na luta em defesa de crianças e adolescentes. Por isso, sempre estamos buscando formações continuadas entre os próprios membros, entre todos aqueles que integram a promotoria, um trabalho muito articulado, porque temos consciência que não devemos agir sozinhos. Age a promotoria, junto com o seu setor psicossocial, que é integrado por uma pedagoga, que é integrado por uma psicóloga, que é integrado por um assistente social, agindo todos numa visão, sob uma ótica multidisciplinar. Como poderemos fazer e agir para minorar todos os efeitos e danos decorrentes de todas as violações de direitos praticados contra crianças e adolescentes? A gente está com a Copa do Mundo batendo a porta aí, grandes eventos também, São João, na Paraíba, várias cidades têm grandes eventos. Tem como fazer um trabalho de prevenção, já que eu acredito que nesses eventos possa haver mais casos de exploração sexual? Com certeza, e isso já tem sido feito há algum tempo, né? Através da formação, como eu digo, continuada de todos que vão estar participando desses eventos, levando esse conhecimento às escolas, levando também esse conhecimento ao próprio público infanto-juvenil, que as crianças tenham noções de autodefesa, que adolescentes tenham noção da responsabilidade dos atos que praticam e das consequências dele. Então, é muito importante esse trabalho preventivo, essa ótica sobre os efeitos danosos que podem ocorrer, né? Então, esse trabalho vem sendo feito. Claro que você poderá, e sempre é isso que vai acontecer, minorar. Você nunca vai evitar que todas as situações de violação ocorram. Com certeza, situações de abuso, de exploração deverão existir, mas a gente espera que com esse trabalho preventivo isso ocorra num número bem reduzido. Tem situações que a população deve estar mais atenta, doutor, do tipo um movimento estranho que vê sempre na casa de um vizinho desconhecido ou um movimento estranho durante um evento. Que situações são essas? Ah, claro. Situações que geram, o que eu digo que é interessante é que a própria população, as pessoas têm um senso comum
de achar determinadas situações diferentes. Certa vez chegou até a promotoria uma situação que era muito estranha, uma pessoa que morava sozinho numa casa e frequentemente crianças iam até esta casa. E de lá saíam sempre com bombons, com uma pipoca, com uma roupa, com um brinquedo. É uma situação estranha. Então, alguém que vê uma situação como essa, ele não pode necessariamente afirmar que ali está diante de um pedófilo, está diante de um abusador, de um explorador, mas ele pelo menos tem uma suspeita, e é claro, pelo bom senso, que aquela atitude é estranha. Então, ele deve denunciar. Não que aquela denúncia que ele faça vai ter um condão e uma certeza, mas pelo menos para que as autoridades possam investigar aquele caso e diante de uma investigação tenham uma certeza ou não. Exemplo também em relação a grandes eventos, hotéis. Trabalha-se com a rede hoteleira para prestar muita atenção. Hoje não se pode hospedar-se num hotel sem que se apresente a documentação que mostra o vínculo de parentesco ali, que se é pai ou mãe daquela criança ou aquele adolescente que está com você. Então, situações suspeitas, certa vez também, para aproveitar dar esse testemunho, uma pessoa treinada numa formação achava muito estranho uma pessoa que veio de outro país chamar constantemente um entregador de pizza. E esse entregador de pizza ia até o apartamento, né? Levava essa pizza, e era um adolescente aprendiz, e ele levava essa pizza e demorava o tempo maior do que era necessário para uma entrega de uma pizza. E isso, de forma continuada, ele denunciou essa situação e, após uma investigação e uma atuação, inclusive, junto à Interpol, essa pessoa também foi presa e deportada para o seu país de origem. Então, tem diversas situações que você deve, né, pelo próprio bom senso, desconfiar. Não é? Se está diante de alguma pessoa que não conhece a língua, chamando crianças, chamando para perto de si, presenteando-as, eu não quero dizer que necessariamente ele seja um abusador, mas é uma conduta estranha que deve despertar, no mínimo, um olhar diferenciado das pessoas. A gente precisa encerrar, doutor, mas queria que o senhor reforçasse que outros mecanismos, além do Proteja Brasil, que a gente pode baixar no celular, como é que a população pode chegar até a promotoria e somar na luta contra a exploração sexual? Com certeza, as denúncias podem ser feitas através do Disque 100, o número 100, que é um número nacional, de ampla divulgação. Pode manter contato com o próprio Conselho Tutelar, com o Ministério Público, mas o Disque 100 hoje é um mecanismo que preserva esta identidade, que dá esse anonimato e segurança que algumas pessoas querem denunciar e não querem se expor. É importante que a gente aproveite esse espaço também para dizer que as pessoas tenham e façam reflexão sobre o dever de cidadania. E hoje, infelizmente, é um serviço que passa por muitos trotes, né? Infelizmente, se perde tempo, às vezes, investigando situações fruto de uma, não vou chamar nem de brincadeira, isso não é nem brincadeira, né? Fruto de uma maldade, você denunciar um caso, fruto da má-fé de uma pessoa que tem raiva de um vizinho e cria uma situação mentirosa, impondo a ele situações que não são verídicas. Infelizmente, muitos casos chegam até os conselhos tutelares, chegam até a promotoria nesse sentido, que as pessoas tenham, na verdade, saibam da importância. E quando você toma o tempo de autoridades, de pessoas que estão trabalhando com afinco para descobrir algo numa coisa que é falsa, você está desviando aquele tempo, aquela atenção, aquele esforço para um caso de alguém que, na verdade, de uma criança, de um adolescente, que, na verdade, está sendo vítima de abuso, de exploração ou de outro tipo de violência. Então, tenham responsabilidade ao fazer isso, né? Então, pode discar, disque o número 100, preserva a identidade, mas faça com responsabilidade e não utilize esse número por brincadeira. Ok, doutor, muito obrigado pela presença hoje. Seja sempre bem-vindo para a gente debater temas relevantes como esse. O Ministério Público agradece essa oportunidade, a Promotoria de Defesa da Criança e do Adolescente agradece. Estamos à disposição para discutir este e outros temas de interesse, não só nosso, como de toda a sociedade em geral. Obrigado. Com a edição de hoje, a gente encerra a primeira semana do nosso Câmara Debate. Esse nosso encontro que é de segunda a quinta-feira, ao vivo, às 6h30 da noite. Muito obrigado a você pela companhia nessas edições desde a última segunda-feira. Para você, uma excelente noite, uma ótima sexta-feira e até segunda.